Tem mais notícia internacional aqui no Fast News. A Ucrânia afirmou ter provas de que a Rússia explodiu barragens perto de Kherson. Vamos conversar ao vivo com o nosso correspondente, Luca Bassani. Não está ao vivo, mas ele vai trazer todas as informações. Com você, Luca. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse ter tido acesso a provas irrefutáveis que coloca a culpa do rompimento da barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, diretamente na responsabilidade dos russos. Segundo o que disse o presidente, em uma ligação interceptada pela inteligência ucraniana, 2 soldados russos discutindo em russo perguntam um ao outro qual teria sido o verdadeiro motivo do acontecimento. E um deles disse que foi um ato de sabotagem do próprio exército com o objetivo de aterrorizar a população local. Inclusive, as imagens das inundações percorreram todo o mundo, fizeram com que milhares de pessoas fossem realocadas para cidades mais seguras, além de matar vários animais naquilo que o presidente Zelensky chamou de um ecocídio. Inclusive, o presidente se encontrou hoje de forma virtual com a ativista para o meio ambiente da Europa, Greta Thunberg, que disse que buscará as respostas e pressionará as devidas organizações, empresas e instituições para que tomem as devidas providências contra a Rússia por mais este desastre ambiental. Na questão diplomática, vemos que a Islândia se tornou o primeiro país desde que a guerra começou a fechar a sua embaixada em Moscou. Segundo o que foi divulgado em nota, o movimento de serviços consulares e também todas as relações entre Rússia e Islândia diminuíram consideravelmente depois da invasão à Ucrânia no começo de 2022 e, portanto, não haveria mais motivo para se manter uma operação daquele tamanho. Os islandeses também esperam que os russos, de maneira semelhante, diminuam todas as suas atividades diplomáticas dentro do país. Nós vemos, então, que apesar disso não significar uma quebra definitiva das relações diplomáticas entre os dois países, já mostra que a animosidade entre o Ocidente e a Rússia continuam crescendo em meio a novas acusações e uma intensificação dos combates durante a última semana. De Kazan, na Rússia, Luca Bassani. Ainda nos assuntos da guerra, o presidente russo Vladimir Putin disse em uma entrevista hoje que a contraofensiva ucraniana já começou. Então vamos falar ao vivo com o jornalista Luiz Kawaguchi, do jornal Gazeta do Povo. Kawaguchi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Essa informação compartilhada por Vladimir Putin é verdade? E se sim, onde e quando ocorreram essas operações militares, hein? Olá, Daniel. Boa noite, telespectadores. Parece que dessa vez o presidente Putin está falando a verdade, o que não é uma coisa muito comum. Mas parece que sim, a contraofensiva ucraniana, ela realmente começou. Houve muitas ações militares na região sul da Ucrânia, em uma região chamada Zaporíjia. Ela é uma região mais ou menos central. Os russos, eles conquistaram a parte mais leste e a parte litorânea do país, que vai aí do leste do país, sudeste, até o sul da Ucrânia, na península da Crimeia. E, mais ou menos na metade desse território, fica a província de Zaporíjia. Houve relatos de que pelo menos 150 tanques de guerra ucranianos e mais ou menos 1.500 soldados entraram em choque ali a sudeste da cidade de Zaporíjia com as tropas russas. É um ataque um pouco maior do que o que a gente vinha testemunhando aí nas últimas semanas. Essa fase inicial da contraofensiva é quando as tropas ucranianas fazem uma manobra que a gente chama no jargão militar de reconhecimento em choque, ou seja, você faz o reconhecimento das forças inimigas. Então, os ucranianos estão indo com uma tropa não tão pesada, uma tropa mais rápida, uma tropa leve, que faz ataques ligeiros contra as defesas russas, para saber se elas estão guarnecidas, se tem soldados suficientes ali para guardar as trincheiras, os fossos antitanque, as casas-matas. Então eles fazem um ataque rápido, veem como que os russos respondem, depois retraem, atacam em outro lugar e vão fazendo isso sucessivamente.
A ideia é que os russos não saibam se aquilo é o ataque principal, se aquilo é só um teste. Então, eles vão chegar. Pois é, situação difícil. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos e também os aspectos desta que é uma guerra de narrativas também. Luiz Kawaguchi trazendo as últimas informações do conflito no leste europeu, que caminha para o 16º mês de combates. Obrigado, Kawaguchi.